afro-brasileiros, afro-indígenas, africanos. Então, eu quero dar uma boa tarde a todos vocês e agradecer profundamente a participação de vocês aqui na FLIS. Eu anunciei aqui o Sam. Agora aqui o Sam, estava aguardando que o Sam, estava esperando você entrar. Então, agora eu vou falar de aqui o Sam, escritora, pesquisadora da cultura afro-brasileira e africana, da cultura negra para as crianças, dançarina. Gente, eu estou aqui muito feliz com essa mesa. E fica aqui o meu carinho e a minha ansiedade de ouvir vocês conversarem agora. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. O Tiago está chegando aqui também. Tiago, bem-vindo, Tiago. Janaína, é com você. Boa tarde a todos. Estão escutando? Eu sempre fico nessa dúvida. Sim, estou. Sim. Eu estou em dúvida em relação a vocês me escutarem. Também estamos, claro. Então, ótimo. Vamos fazer uma rodada. Que o Sam, está tudo bem com o áudio? Está tudo certo, ouvindo bem, tranquilo. Então tá bom. O Tiago também. Eu estou escutando. Você está me escutando? Sim, e Aguaré também? E Aguaré? Ok? Muito boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos nessa mesa maravilhosa para a gente falar de literatura infantil. E aqui conosco essas grandes figuras da literatura infantil, desse cenário da literatura infantil, que o Sam. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Estou muito honrada de tê-la aqui conosco. E Aguaré, muito obrigada. Um prazer enorme conhecê-lo. Cláudio Fragata, meu grande mestre. Saudades de você, Cláudio. Eu também. Obrigada por estar aqui. E Tiago, prazer em conhecê-lo. Muito obrigada pelo aceite. Sejam todos muito bem-vindos à mesa, a essa festa literária internacional online de São Sebastião. Queridos, hoje eu gostaria... Vocês estão falando de onde? Primeira curiosidade. Que o Sam, você está falando de onde? Eu estou falando de Santo André, São Paulo. São Paulo. E Tiago? Uberaba, Minas Gerais. E o Cláudio? São Paulo. São Paulo. E agora São Paulo, capital. Capital, né? E Aguaré, você está falando de onde? Nova Olinda do Norte, Amazonas. Opa, que coisa boa. Que inveja. Que inveja mesmo. E eu estou falando aqui de São Sebastião, minha cidade natal, maravilhosa. Todos convidados para o próximo encontro da FLIS aqui, hein? Presencial. Com o turismo feito por mim. Queridos, nós vamos fazer uma primeira rodada. A Renata, agradeço a Renata pelas apresentações, a Ana, que fizeram as nossas apresentações. E aí eu já entro com uma pergunta dessa primeira rodada dessa mesa, que é uma narrativa que eu gosto muito, que é essa narrativa que conta um pouco da experiência leitora de cada um, né? Então eu queria que vocês nos contassem, cada um nos contasse, como foi o encontro de vocês com o livro, com as histórias. A gente sabe que muitas vezes nosso encontro com as histórias não passa pelo livro. Então eu queria que vocês nos contassem como que foi esse encontro, como foi essa magia de encontrar com as histórias da infância. Quem quer começar? Que o Sam quer começar? Pode ser. Então, pronto. Boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui. Janaína, gratidão. Renata Jambeiro, beijo, querida. Te amo, gratidão. Ana, gratidão. Bom, vamos lá. Realmente, o meu contato com as histórias, ele se deu através da minha mãe. Minha mãe era uma mulher que adorava contar histórias, daquele tipo que, acabando a energia ou não, ela apagava as luzes de um cômodo e ia fazer com as mãos os bichos ali, né, um teatro de sombras, e entregava para a gente, né, para minha irmã e eu, para que nós fizéssemos, contássemos a história, narrássemos uma história a partir de tudo aquilo que ela estava fazendo. E minha mãe sempre valorizou os livros. Eu fui para a escolinha com 2 anos e meio, e já indo assim com bloquinhos de notas,
que minha mãe fazia cinturões chamado capangas, né, com bolsos, e ela colocava bloquinhos de notas lá dentro e lapisinhos pequenos, e ela dizia assim, escreva tudo que você viver. E eu, garatujas, né, aquelas bolas e pauzinhos, eu ia escrevendo. Quando eu chegava em casa, a minha mãe falava assim, pegava os bloquinhos e ela ia olhando. E ela dizia estrategicamente, conta a história para a mãe, o que está escrito aqui? E aí eu ia dizendo para ela, era um monte de bolinho, um monte de pauzinhos, né? E ela ia escrevendo com um lápis ou uma caneta aquela história que eu tinha trazido naquele dia, né? Então isso foi muito legal porque minha mãe ela faleceu há 9 anos e eu demorei 1 ano para mexer nas coisas dela. E quando eu resolvi mexer mesmo, me sentir preparada para tirar as roupas dela do guarda-roupa, meu pai pedindo para eu fazer isso, eu encontrei um sacolão, sabe aqueles sacolões que tem aqui na 25 de março, grandes, que colocam as coisas dentro? Repleto. Repleto do quê? De todos os meus caderninhos, meus bloquinhos de nota, desde os meus 2 anos e meio, com as historinhas que ela escreveu. Então, a minha mãe deixou para mim um tesouro, né? Com histórias da minha infância ali, bebezona, e até adulta mesmo, 20 e poucos anos, eu ainda tinha cadernos, eu escrevo nos cadernos, né? E tinha espalhado pela casa, em gavetas, ela juntou tudo e colocou nesse sacolão. Só que quando eu completei 8 anos, foi bem legal, que tinha uma coisa, não sei se vocês se lembram disso, chamado Círculo do Livro. E foi uma grande conversa em casa para que nos tornássemos associados ao Círculo do Livro, porque nós éramos muito pobres, e era algo que se pagava, né, para poder ter acesso ao catálogo de livros, e minha mãe conversou com meu pai, e meu pai disse assim, né, minha mãe falou assim, não tem problema, nós comemos um ovo e dividimos em 4, e nós 4 comemos, né, 1/4 de ovo, mas nossas filhas deverão ter uma biblioteca. É fundamental que elas tenham uma biblioteca em casa. E aí eles se associaram ao Círculo do Livro, e minha mãe, quando ela chegou para mim pela primeira vez com o livro, o catálogo, ela disse assim, você é a minha primogênita, você vai escolher qual o livro que você quer. Círculo do Livro não tinha literatura infantil no começo. No finalzinho dele, já apareceram alguns livros de literatura infantil. Naquele momento, não. Então, a minha primeira escolha, gente, que eu fui olhando pelas capas maravilhosas, né? Livros com capa dura, era para mim assim, incrível. Eu olhei e escolhi meu primeiro livro. Imagina o título, Os Lusíadas. O segundo livro que eu escolhi, Sertões. Terceiro livro que eu escolhi, A Insustentável Leveza do Ser. Imagina, 8 anos, carregando um dicionário que eu lia uma linha e de uma linha, sei lá, 20 palavras, eu não entendi o que significava e tinha que ficar no dicionário, né? Tenho esses livros até hoje, com minhas anotações a lápis, né? Não entende, não sabia o que é isso. Eu escrevi o que é isso? O que é isso? Para perguntar para a professora, etc. Então, veio dessa forma, primeiro instantânea, né? Natural, de uma narradora que era minha mãe, e depois com o acesso ao Círculo do Livro, escolhendo os livros e tal, até que eu fiz a minha escolha correta, assim, mais adequada, um pouquinho para a minha faixa etária, que foi Jorge Amado, Capitães de Areia. Aí foi, assim, um mergulho na literatura, e só com 10 anos eu tive acesso ao Pequeno Príncipe, né? Então, foi assim que se deu a minha história com as histórias e com as narrativas e com os livros. Janaína, liga o microfone, não estou te ouvindo. Peraí, ele não está indo. Agora foi. Agora sim. Agora eu vou ouvir. Nossa,
Foi, agora foi, Janaína. Está dando problema. Espera aí. O que aconteceu aqui? Vocês estão me escutando? Agora sim, Janaína. Sim, agora sim. Agora sim. Mas está Tá ótimo. o microfone, não está? Tá falhando o microfone. Pronto. Tá falhando um pouquinho. Está com ruído. Pronto, agora passou. Acho que passou. Nossa. Bom, obrigada, Kilsan. Que história maravilhosa. Que linda. Você sabe que depois eu conto um pouco a minha, que tem a ver com a sua história. Vamos Ai, que legal. Quero saber. Depois eu vou contar a minha. Cláudio, Gratidão. Gratidão. Pessoal, e só uma coisinha, Janaína, desculpa. Eu esqueci, cumprimentei as pessoas da estrutura e acabei esquecendo de cumprimentar os meus colegas, meus parceiros aqui, que estão aqui nessa nossa roda. Imagina, Cláudio, prazer, né? Boa tarde. Aguerê, prazer, boa tarde. Tiago, grande amigo de Penélope, uma amiga minha querida, amada. Prazer estar aqui com você. Janaína, então, gratidão, tá? Beijos. Eu que agradeço, viu? Estar na sua companhia, para mim, é uma honra. Também. Que mesa linda, né? Adorei. Exatamente. Eu gostei demais. Também. Gostei demais dessa mesa. Eu também. O microfone da Janaína não está... Aconteceu alguma coisa com o microfone, Janaína. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Ô, Janaína, tenta uma coisa. Tenta o fone de ouvido. Coloca o fone. Enquanto isso, sei lá, talvez o Cláudio pode contar. Continua, exato. Vai contando aí, Cláudio. Nós vamos fazer uma roda. Acho que você tem mais histórias até do que eu para contar. Mas eu posso falar. Na verdade, o que... Posso falar? Pode, claro. Estamos todos ouvidos. Então, comigo aconteceu o seguinte, foi pelo livro mesmo, né? O meu interesse por livros, ele partiu dos livros mesmo, né? Porque meus pais, eu vivia cercado de livros desde que eu lembro, assim, né? Desde que eu existo, eu sempre fui cercado por livros. Então, eram poucos livros na época publicados para crianças, né? Eu estou falando de mais de 60 anos atrás, né? Então, os livros que havia, além do Lobato, claro, né? Monteiro Lobato, sim, mas eram livros da Melhoramentos, e livros que, para mim, foram inesquecíveis. Alguns anos atrás, eu estive na Melhoramentos e tinha lá um arquivo assim, especial com esses livros. Eu quase delirei, eu fiquei assim numa alegria enorme de rever. Ainda existe ainda, uma biblioteca. Tem uma biblioteca lá com esses livros. Tem uma biblioteca, né? Nossa, conforme eles iam abrindo, assim, eu estava reconhecendo todos aqueles livros da minha infância. E meus pais, isso também é uma coisa que, quando eu me lembro, eu acho muito curioso, porque meus pais, e meu irmão também, né? Eu tinha um irmão mais velho, e eles estavam sempre disponíveis a ler esses livros para mim, né? E eu não dava paz, eu pedia a toda hora, né, para que lessem. E eles tinham, assim, muita paciência, muita disponibilidade, né? Quando um não podia, passava a missão para o outro, mas sempre alguém lia algum livro para mim. E foi isso, eu acho que isso ajudou muito, né? Muito mesmo. E eu também sou um garoto dos anos 50, então a televisão estava começando, e aí teve aquela histórica adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, feita pela Tatiana Belink e o Júlio Gouveia, né, para a televisão. E aí, pronto, porque eu conhecia os livros,
né, de leituras, assim, que o meu irmão fazia, sobretudo. Então, os personagens eu já conhecia, mas ver aqueles personagens em movimento, né, na televisão, era uma coisa assim, eu ficava muito, muito ansioso, assim, quando ia chegando perto da hora do programa, que era tudo ao vivo, né, era tudo feito ao vivo ali, a encenação toda do sítio. Então, eu acho que o pilar, assim, né, do meu interesse por livros e literatura começou aí. Foi assim. Que E bom. agora, quem será o próximo? Quem será o próximo? Eu, alô? Nossa, sem som. Eu posso, talvez. Alô? Pronto? Conseguiram? Agora Estão me sim. escutando? Agora ficou Ai, bom. gente, nossa, que nervoso. Desculpa. Hoje a tecnologia está pregando uma peça em mim. Desculpa. Que maravilha, Cláudio. Não, Vamos acontece, escutar. né? A tecnologia é temperamental. Nossa, está muito temperamental hoje, está me dando um baile aqui. Tiago, vamos, ou Iaguaré, quem gostaria de continuar? Vocês que sabem, por mim. Pode ser, Iaguaré? Iaguaré tá. Iaguaré? Pode ser. Pode Oi. ser? Pode ser, sim. Oi. Como que foi seu Pode. encontro com o livro ou com as Dá para me ouvir? histórias, Iaguaré? Sim. Sim, nos ouvindo. Eu, pelo menos, Estou né? com medo. Medo? Está dando um temporal. Opa. Ah, Na Amazônia, agora, essa época é muita chuva. Eu estou olhando agora para o meu quintal, muita chuva. E é muito legal. Bom, boa noite a todos. Boa noite. boa Estão me ouvindo? noite. Boa noite, Sim. sim, Sim, estamos ouvindo. perfeitamente. Boa noite. Como foi Eu seu falo encontro? algumas línguas. Umas delas é a que eu mais gosto de usar. Nós chamamos o Ilahantin, boa noite. Então, o Que Ilahantin para vocês. o Muito obrigado. Alahantei, obrigada. Agora, todo mundo repetindo. Todo mundo E, repetindo. O e Ilahantin. O Alahantan. o Alahantan. Alahantã. Será que saiu certo? Saiu certo, Melhorou. Iaguaré? Pronto. Tá. Daqui a Iaguaré. algumas 1000 aulas já dá para falar bem. Iaguaré, querido, Bom, como que foi seu encontro com o livro ou com as histórias? Conta pra gente. com as Escutou? histórias, sim. Com os livros é mais recente, né? Sim, Conta. com as histórias, sim. É bem antigo, né? Agora, com os livros é mais recente. Com as histórias, você pergunta isso, aí eu estava ouvindo nossos colegas, nossos amigos falarem, né, desde o início, né, como tudo começou. Eu digo que para mim começou um pouco diferente. Estão ouvindo? Sim. Né? Ah, tá. Começou um tanto diferente porque não foi na zona urbana, né? Foi numa zona rural, foi numa aldeia. E também não foi sentado em sofás, né? Mas também foi sentados ou deitados em redes. Que o meu povo, o povo Maraguá, ele tem o costume de, em cada aldeia, o pátio central tem uma casa, tipo uma loca, né? Onde estão várias redes. E
quando chega mais ou menos 6 horas da tarde, é esse horário, assim, 6, 7 horas. Aqui é mais ou menos 6 horas, no Amazonas, né? A gente olha e vê as pessoas, os mais velhos, andando e chegando até as redes da casa, que nós chamamos de Mirixauaruca. E aí eles sentam nas suas redes ali, e aí a criançada, é o momento que a criançada sai correndo e vai sentar ao seu redor, para ouvir histórias. Porque a ida desse velho até lá é a dica, que vai ser uma noite de uma longa noite de histórias. Entenderam? Entendi. Que lindo! Aí, e então, isso sempre aconteceu, né? O meu povo tem uma fama, que não sei se é uma fama boa, chama-se o povo das histórias de assombração. Então, não é... Acho que é uma ótima fama. Eu também acho uma fama. Que a maior parte das histórias contadas, a maior parte das histórias contadas são de assustar, de dar medo. Adoro. Então, são vários temas, né? Quando começa às 6 horas, as pessoas todas se juntam, se unem, começam a contar, ouvir histórias, as criançadas tudo ao redor ali, ouvindo atentamente, e passa horas e horas ouvindo histórias. Aí, quando chega meia-noite, mais ou menos, aí é hora do pessoal dormir. Mas esse que é o problema, é que a criançada não dorme, mora longe, né? A criançada não dorme lá. A criançada vai ter que andar um caminho estreito Muito no meio bom. da floresta, e as casas são em torno de 50, 100 metros distante uma da outra. E então as criançadas saem andando em fila. Eu costumo dizer em palestras por aí que o primeiro olha para frente, o último olha para trás. E qualquer coisa que aconteça, que apareça no meio da noite, é um motivo de a gente sair em disparada, correndo, e aí até chegar às nossas casas. É um terror. E a gente, quando dorme em rede, né, dormia em rede, e aí eu me lembro que quando a gente deitava na rede, pronto para dormir, lá a mãe da gente, e agora o quê? Vai lá para fora, vai fazer xixi. Esse que era o problema. Por conta do medo. É que a gente tinha que descer da rede, ir lá para fora, no escuro, fazer xixi, e ir lembrando daquelas entidades, daqueles bichos, daqueles monstros, das histórias. Aí fazer xixi rapidamente, e, nossa, era um terror. Mas esse era assim que a gente aprendeu a ter contato com as histórias, né? Esse foi o momento que eu aprendi, que eu tive contato com as histórias. Quando alguém pergunta por que eu sou escritor, porque eu gosto de contar histórias fantásticas, de mitologias, coisas assim, aí eu digo, essa foi a causa, né? Esse foi o grande influenciador, né? Não Sim. foi o Edgar Allan Poe, né? Mas foi os contos dos meus avós. Que ótimo, que ótimo. Muito bom. Olha só, Janaína, Diga. uma sugestão para a próxima Flis. Um espaço com muitas redes. Sim. E o Iago Guarê contando histórias para gente. Perfeito, fechou, né, Iaguarê? E você, Tiago? Como que foi esse encontro? Eu penso que é uma coisa bem parecida com o Iaguaré. Eu acho que nós somos, né, um povo que tem uma oralidade muito forte, né? Sim. E eu acho que o meu primeiro contato com a ficção, eu acho que todos nós, né, a gente tem esse contato com a palavra, com o oral primeiro, né? Meu pai também era um grande contador de histórias, especialmente de histórias de assombração, né? E a gente frequentava, assim, várias fazendinhas ou roça, né? Como eu acho que eu gosto de dizer. E sempre tinha esse lado da rede também, de contar a história de noite, ter um caminho para voltar à noite, viu? Sempre tinha. Tiago, sim. Eu tenho a impressão que as cidades... Você é do interior, né?
Sim. Você é nascido no interior. Eu não sei, mas as cidades menores, cidades do interior, os contos de assombração parecem que estão mais presentes, né, nesse universo da oralidade. Não sei, uma impressão minha. Talvez cidade grande, assombração não gosta de cidade grande, não sei. Não sei. Eles Não, fogem. não só, eu acho que as cidades maiores têm também isso. Eu acho que qualquer praça, qualquer ponto de ônibus tem alguém contando alguma história. Eu acho que é uma coisa latina, talvez. Eu acho que o fantástico, o jeito de lidar com. Eu acho que o realismo mágico tem isso. Eu acho que o Gabriel, ele tem uma frase, eu li, o Gabriel Garcia Marques tem uma frase muito lapidar do que é essa latinidade, esse jeito latino de contar uma história. Quando perguntaram para ele sobre o realismo mágico, ele falou uma coisa muito impressionante para mim e que tem muito a ver com essa nossa vivência, né? Perguntaram para ele sobre, e essa escola do realismo mágico, você inventou um jeito novo de contar as histórias ou de criar romances. Ele falou assim, não, eu só conto histórias como as minhas tias contavam, sabe? E a gente vivencia isso, né? A gente estava falando aqui, ouvindo o relato de histórias fantásticas, de contar o fantástico. O realismo mágico é o jeito que a gente conta histórias. A gente conta histórias mais incríveis de uma maneira muito cotidiana, sabe? A gente às vezes eu fico vendo às vezes séries e filmes assim gringos, eu falo, gente, aqui qualquer mãe de santo resolve isso assim, né? A gente vai no centro, ou a gente tem essa coisa do místico muito presente na nossa vida cotidiana, e as pessoas elas contam isso. Meu pai contava histórias de assombração da fazenda com uma naturalidade de quem lê notícia de jornal, sabe? Ele falar coisas assim da política, do jornal, e contar as histórias das coisas incríveis que aconteciam na roça, era com a mesma verdade ele contava. Então, a distinção entre o incrível e o fantástico era muito, no jeito que ele contava essas histórias, era muito tênue, assim, né? Então, esse foi o primeiro contato com a ficção, da oralidade e de trazer, e tem uma relação com a memória, né? Que vinha essas histórias que eram passadas de uma geração para outra, que são passadas de uma geração para outra. Mas também que eu estava no interior, né? Mas era um lugar urbano e não tinha uma dificuldade muito grande de acesso aos livros, né? Tinha uma biblioteca pública central, né, minimamente estruturada, com um acervo de literatura infanto-juvenil, então eu tive essa sorte. A gente sabe que isso não é uma realidade frequente no Brasil. Então, eu muito criança, eu estudei em uma escola privada, diga-se de passagem, de um colégio de irmãs, né, dominicanas, e lá tinha um acervo muito grande, com 30 mil livros. Então, era um lugar para mim muito especial, né, que eu gostava de bisbilhotar. Não era um tempo que as bibliotecas eram de acesso livre, era tipo farmácia, né, tinha um balcão e você falava assim, eu queria aquele livro lá, ó. Aí a bibliotecária ia lá pegar para você, né, conforme a indicação de alguém. A biblioteca não era um lugar livre, hoje que você pegava os livros que você queria, mas assim, a gente dava um jeito de fazer amizade com a biblioteca para poder passar esse balcão e lá xeretar o livro que você queria, né? Mas assim, no meu tempo de criança, a biblioteca era um lugar muito formal ainda. Mas então, eu tive um contato com o livro muito cedo. Primeiro porque eu acho que eu tive esse contexto assim, de ter pais que consumiam livros e tinham esse hábito de tentar formar um acervo dentro de casa, né? E também de ter sorte de ter uma biblioteca pública municipal que tinha uma biblioteca infanto-juvenil mesmo, com mobiliário específico, tudo assim, uma coisa que não é comum, né? A gente sabe que não é comum, por circunstâncias de ter pessoas que desenvolviam esse trabalho, pessoas que mais tarde eram ligadas a entidades do livro que tinham relevância, força das circunstâncias. Mas, Thiago, e se você não tivesse tido nada disso, talvez você não seria nem leitor, nem escritor, talvez, não sei, eu acho que a força da ficção, ela talvez independe disso, eu acho que a gente já nasce com isso.
né? Então, esse encantamento que eu tinha por saber das histórias dos lugares, de você estar andando na rua e passar e ver um lugar que tem uma história, uma casa velha, será que ele tem uma história de assombração ou não? Ou ouvir histórias deitado na rede, você ter uma pessoa na sua família ou pessoas que têm uma memória, você ter curiosidade sobre o passado, de onde você veio, qual a sua origem, qual é a sua própria história. Eu acho que isso tem a ver também com esse pendor para gostar de ler, para gostar de histórias, de ouvir e saber histórias e contar histórias. Qual a minha origem, qual o meu passado? Eu acho que isso é uma curiosidade que ela pode ser cultivada, incentivada, ou você já pode nascer com esse pendor, né? Eu acho que a pessoa que vai gostar ou não de literatura já tem fascínio por coisas que para pessoas ou outras pessoas são coisas tolas ou bobas, sabe? Eu não sei, cada um de nós tem uma vivência diferente, mas eu, por exemplo, já tinha fascínio por panela de pressão quando eu era criança, sabe? De ouvir o barulho, né? E para a maioria das pessoas é uma coisa boba, né? Mas para a pessoa que tem encantamento nos olhos, já é uma coisa assim que. Então, acho que cada um tem, quem tem vivência com a natureza, tem encanto por uma pena de passarinho que achou pelo caminho, sabe? E vendo aquilo beleza e a partir daquilo conta uma história, né? Então, acho que a experiência com a literatura, acho que para nós, de uma forma geral, no Brasil, acho que vem a partir dessas memórias, né? E que a gente ficciona em cima delas, né? Então, eu recebi muito isso da minha família, especialmente do meu núcleo familiar, pai e mãe, né? Que contava essas histórias, essas memórias de família, né? E também vem de todo lado, né? Depois das tias e também das pessoas comuns, né? Da rua, sabe? Das pessoas que você tá no ônibus. Gente, tem lugar melhor para escutar história do que ônibus, né? As pessoas, elas contam histórias, né? Então a gente é um povo muito rico de histórias, né? Eu acho que o primeiro contato que a gente tem com a ficção, com a literatura, são as pessoas, né? Você vê que coisa mais linda que a gente ouviu agora, pessoas contando histórias na rede, sabe, ao entardecer. Então, a gente tem isso, todos temos, né? Às vezes a gente não reconhece esse valor. Eu acho que uma coisa que é legal e que eu acho que é um papel nosso, dos autores, é reconhecer esse valor nosso, né? Da nossa gente, do nosso povo, as histórias que a gente conta e construir uma literatura latina, brasileira, a partir de quem nós somos, porque a gente, por um outro lado, bombardeado muito por coisas que não são nossas, que não são da nossa identidade, né? Por questões comerciais e outras circunstâncias, né? Mas eu acho que isso que a gente contou aqui, que a gente ouviu, tem muita importância nesse sentido, né? De ser a gente mesmo, né? Sim, sim. Não, essas narrativas, elas dariam, eu que sou antropóloga, dariam uma bela de uma etnografia. Eu concordo com você, Tiago, em muitos aspectos, mas eu não sei, eu desconfio um pouco, né, que a gente nasce com alguma, enfim, com alguma tendência para a literatura. Eu acho que pode ser, mas aí o papel, enfim, das influências, dos modelos, né? Eu acho também, como eu sou educadora, essa coisa dos modelos que a criança vai se deparando ao longo da vida. Acho que os modelos são muito importantes, né? Então, eu vi que cada um aí tem uma tia, um avô. Eu tive meu avô muito presente, tive meu pai. Vocês sabem que eu estava ouvindo a entrevista do Angualusa e também vi do Mia Couto, e eles falaram dos sonhos. Eu nunca considerei, na minha história, com esse contato com o livro, com a literatura, eu nunca considerei essa experiência que eu tinha com meu pai, que era o momento, toda manhã, não tinha uma manhã que não fosse assim. Ele contava os sonhos dele. E hoje, eu vejo que eram grandes narrativas, né? Dessa mistura do real, da ficção, elementos do universo que ele circula, que é o afro-brasileiro, que trazia para o sonho. E aí eu fiquei pensando no que o Angualusa falou, falei, gente, eu nunca tinha pensado que esse momento também foi um momento
que me trouxe o contato com as histórias, né? E depois com o livro. Acho que como o Yaguaré falou, eu entrei pelas histórias primeiro, né? Acho que, bom, todo mundo entra pelas histórias primeiro, né? E depois com o livro. O contato com o livro, para mim, foi bem difícil. A que o Zan falou do círculo de livro, do livro, né? Que o San antigo. Antigo, mas olha, tá na memória de tantas pessoas, né? O círculo do livro. E para a gente aqui, que era uma cidade pequenininha, é uma cidade pequena, e chegavam os livreiros, a figura dos livreiros para cá, batendo de porta em porta, só que os livros eram caríssimos, né? E a gente ficava sempre com muita vontade de ter esses livros conosco, mas infelizmente não dava. Então, o livro também foi para mim uma realidade bem posterior, quando eu entrei na escola, né? Mas, enfim, eu acho que essas narrativas são lindas, lindas, mereceriam uma etnografia mesmo, né? De todas as experiências. E vocês sabem que eu tenho usado muito no contato com os alunos essas narrativas, né? De falar desse meu contato com a literatura, como que foi, os percalços, as coisas que são encantadoras também, né? Isso é interessante porque coloca a gente, né, nós como escritores, em outro lugar, né? Eles enxergam aquilo como, poxa, somos então seres humanos normais, né? Porque existe ainda, não sei o que vocês pensam, mas ainda existe uma imagem dos alunos, né, de que os escritores estão distantes, que a literatura, que o ato de escrever é um ato muito distante da realidade deles, né? Então, acho que também tem essa nossa ação, né, de humanizar, de aproximar e de quebrar com enfim, uma profissão que vamos dizer a verdade, sempre foi elitizada, né? Então, eu acho que, eu não sei, por isso que eu comecei com essas narrativas, porque eu acho elas muito potentes mesmo, enquanto estratégias mesmo de aproximação com o leitor, de um modo geral. Eu queria, falando em estratégias, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que todos nós, leitores, temos curiosidades com relação aos escritores. Principalmente os escritores de literatura infantil. Por que vocês, e aí eu não vou me incluir, mas por que vocês escolheram a literatura infantil, né? E não um outro tipo de literatura? Se é que existem, né? Se é que para vocês essas fronteiras entre o que é infantil e o que não é infantil existem, né? Podemos começar com Cláudio, pode começar com você, Cláudio? Cláudio, por que você escolheu a literatura infantil? Olha, essa pergunta sempre me fazem. Tenho a impressão que é uma pergunta que sempre fazem aos escritores. Mas, no começo, eu ouvia essa pergunta e eu ficava meio desconfiado, porque parecia que tinha um subtexto falando assim: por que você escolheu escrever para criança que não tem valor nenhum e não escolheu escrever para adultos, que aí sim você seria um escritor, né? Hoje eu acho que mudou um pouco essa perspectiva, até porque a nossa literatura infantil, não é por nada não é porque eu faça parte dela, eu acho uma das melhores que tem no mundo. O que a gente tem de autor bom, o que a gente tem de ilustrador bom, é uma coisa incrível. Eu fico muito feliz mesmo de ver. E isso, né, que eu acho que uma literatura, ela é considerada, sobretudo, a partir de estilos, né? Uma reunião de estilos. Então, aqui mesmo, ó, veja a amostragem, né? Estamos aqui, nós quatro, cada um tem o seu jeito de escrever, cada um tem a sua narrativa, né? E isso eu acho sensacional, né? Acho sensacional. Agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu às vezes acho assim, que foi a literatura infantil que me escolheu, não fui eu que escolhi a literatura infantil. Como o Tiago falou,
eu tinha, desde muito pequeno, a certeza de que eu seria escritor. Era só isso que eu queria na minha vida. E conforme a minha vida foi se desenvolvendo, eu fui vendo que eu não tinha talento para mais nada. Eu não sabia fazer mais nada, eu só sabia escrever. Né? Isso era uma coisa que logo era identificada na escola. Né? Então, mudava de um ano para o outro, um ano letivo para o outro, não sei o quê, mudavam os professores, e imediatamente eles sacavam que ali, né, tinha uma pessoa que sabia escrever, etc, etc. Então, eu fiz jornalismo e comecei a me interessar muito por... Eu via que não tinha espaço no jornalismo para as crianças, né? Aí eu, trabalhando na editora Globo, eu me envolvi com os manuais da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, incluí muita coisa de literatura nesses manuais, né? E eu percebi que a resposta foi muito, assim, muito impactante, né? As crianças tendo contato com Drummond, né? E sempre ilustrado pelo Maurício, né? Eu coloquei Manuel Bandeira, coloquei, bom, enfim, tudo que eu pude eu coloquei nesses manuais e a resposta foi muito legal. E daí, em seguida, eu, eu fui convidado para trabalhar na revista Recreio e gostei muito da experiência. E depois, na revista Galileu, que era para um público jovem, e eu fui sentindo assim a resposta, né, a minha interlocução com esse público era muito legal, né? E eu hoje tenho certeza que foi a melhor opção que eu fiz na vida, porque quem é que lê hoje no Brasil? Fala para mim. Quem é que lê? São as crianças que leem, são os jovens que leem, adulto não lê. Eu acho engraçado que, às vezes, os jornais, sei lá, a mídia abre um espaço enorme para um escritor adulto, né? Vamos chamar assim. E eu sempre fico pensando, quantos livros será que ele vende, né? Porque eu fiquei muito surpreso com isso. Uma vez, numa entrega de prêmio, então a gente ficou lá numa salinha com escritores assim de várias categorias. Então tinha poeta, tinha romancistas, tinha não sei o quê, e tinha lá esse quesito literatura infantil, ao qual eu estava representando. Mas o restante das pessoas eram pessoas muito conhecidas na mídia, né, muito paparicadas. E, por coincidência, estava lá uma editora que editava meus livros e editava também, eu não vou falar o nome para não ficar tão deselegante, mas ele editava também o livro de um escritor adulto, né, um escritor famoso e adulto. E aí ela falou, pois é, mas você veja como é engraçado, você vende muito mais que ele. E foi a primeira vez que eu pensei dessa maneira. Eu falei, como é que é o negócio? Mas nem se compara. Olha, o seu livro, ele já saiu com 5 mil, a tiragem do seu livro inicial foi de 5 mil. Ele acaba de lançar um livro também, e a tiragem dele foi de 3 mil. Por quê? Porque ele vende assim de pouquinho, né? Demora para a editora recuperar o que investiu, enquanto que a literatura infantil não, vende muito melhor, vende muito bem. E eu percebo isso mesmo, né? Cada vez mais, né? E então eu acho que a opção que eu fiz, se é que eu fiz, né, foi a mais feliz, porque eu vejo pelo retorno em internet, né, nossa, me mandam vídeos de criança de 3 anos lendo mesmo, quer dizer, lendo porque registrou, o pai e a mãe leu para ela tantas vezes, ela aponta as letras no livro e vai falando. E eu acho uma coisa inacreditável. Essa criança tem 3 anos, como é que ela pode, né, se encantar dessa maneira com uma história que, enfim. Então, é isso, foi assim, foi dessa maneira essa escolha, e vou dizer, nada me impede, eu não gosto de camisas de força de nenhum tipo, né? Nem as reais e nem as metafóricas. Então, nada me impede que se amanhã eu inventar, escrever um livro para adulto e tal,
vou fazer isso, mas eu não tenho, até hoje, essa necessidade interna. Assim, não tenho. Que Eu fico ótimo. feliz com o meu público, com o público que eu tenho, que são as crianças, e pretendo continuar assim. Não tenho planos para escrever para adulto, não. Acho que é um público que te traz muita felicidade, muito retorno. É maravilhoso, eu adoro. Sim. Depois a gente pode conversar um pouco mais, uma coisa que o Cláudio falou, dessa literatura infantil, né, que carrega esse estigma de ser um gênero menor, né, de ser um estilo menor, enfim, menos. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E de verdade, né, parece que o mercado editorial da literatura infantil parece que é o dobro, né? Não sei se eu estou enganada, mas é o dobro em termos de circulação e de vendas, não sei, ou quase. Eu não É sei o mais? número. Mais, Thiago? É É mais, muito Thiago? mais. Mais que o dobro? O contexto é muito diferente, né? Eu acho que não dá para falar. Eu acho que os números são muito maiores porque tem outras questões envolvidas, né? Sim. Tem PNLD, enfim. Tem a questão da escola, né? Que a gente vai Mas falar um assim, É, realmente o nível de leitura diminui muito ao longo quando vai subindo a idade, né? Os adultos leem infinitamente menor do que as crianças, porque tem até um outro contexto escolar envolvido, né? Então a gente Sim, tem, por exemplo, se você for imaginar a escola pública, tem os programas de governo e os municípios e o estado, eles incentivam, se elegeu no Brasil a escola como o grande formador de leitor, na verdade, né? sim, Então existe esse movimento que ajuda nesse nível de leitura na infância e juventude. E tem as escolas particulares também que adotam, né, livros, e tem esse movimento aí. Enfim. E também o jovem leitor lê mais do que o adulto, isso aí é gritante. E, e, sim. e esses números são muito maiores do que um romancista contemporâneo alcança, né? Eu acho que ao longo do tempo o que um romancista best-seller leva para vender ao longo de alguns anos, um autor de literatura para criança e jovem vende em muito pouco tempo, né? Mas é É, muito menos, né? Eu acho que só as adoções em escolas particulares, por exemplo, faz esse número em muito menos tempo. Um autor assim já consolidado, né? Como Cláudio, por exemplo, eu, né? olha quem fala. Olha quem fala. Já tem algum tempo. Agora, assim, realmente, tem outros autores, né, que tem muito mais tempo e muito mais livros do que eu, que o Cláudio. Tem gente, assim, já publicando há, há 30, 40 anos com mais de 100 livros publicados, né? Esses autores sim, de literatura para a infância têm um tamanho, um volume e quantidade de livros vendidos que é muito maior do que esses romancistas, assim, lá da salinha que o Cláudio está falando lá do prêmio, sabe? Eles têm milhões de livros vendidos, milhões, número de títulos, né, em quantidade muito superior do que muito romancista, assim. Tiago, e você que já, vamos aproveitar que você já na sua fala, como que foi essa opção pela literatura infantil? Eu vi uma entrevista sua que parece que você também está tendo vontade de outros projetos, né? Me conta um Você sabe o pouquinho. que eu acho? Eu acho que a literatura ela não aceita muito esse negócio de rótulos. Então, eu acho essa fronteira Sem muito adjetivos, né? sem esse negócio de dar nome. Eu acho esse negócio dos gêneros, assim, muito engraçado. Eu, quando escrevo um livro, eu não sei que nome dá pro negócio, eu não sei se é romance, se é conto, se é crônica, não sei o que é. Eu falo assim, vocês que resolvem. Depois, eu vou escrever aqui. A Noemi O Jaffe que que fala é? isso. A Eu, Noemi Jaffe que fala isso. então, eu também estamos junto aí, Noemi, porque eu acabei um livro agora que eu não sei se é com, tem gente que fala assim, ai, que crônica linda, outra pessoa leu e falou, ah, que conto maravilhoso. Tem um livro que o Cláudio conhece bem, que é o Carne Quebrada. Eu não sei o que que é, se é um romance ou se é um monte de contos
reúnem, né, que são conectados. Então eu falo, e o povo que decide, sabe? Eu não vou ficar preocupado, porque eu acho que pra gente que está na criação, né, a gente não, eu não sou da teoria da crítica literária, né? Eu estou fornecendo para eles o objeto de estudo deles, né? Eu sou o sapo que é dissecado, não sou o cientista, entende? Legal. Então, eu não estou muito preocupado, entendeu? Eu vou escrever um livro, ele pode ser útil para a escola, para a pedagogia, ou vai ser um livro que uma criança pode ler, ok. Né? Eu acho que a preocupação de ser um livro útil para a infância, ou que vai ser uma... Tem algumas coisas que são, que eu acho que há certas coisas que uma criança talvez não tenha o alcance, ou são inadequadas mesmo, né, do ponto de vista da infância. Mas, assim, eu acho que a boa literatura, que é uma literatura que foi feita pensando na infância, ou literatura para a infância, o Cláudio tem livros, por exemplo, todos os autores que tem aqui têm livros que são livros que os adultos vão ler junto com seus filhos ou vão se interessar em ler simplesmente. Eu acho que a boa literatura é literatura e pronto, entendeu? Quando a literatura é uma boa literatura, é literatura. Não tem esse negócio. Agora, realmente, há uma distinção, sabe? Fica esse negócio de, não, eu não entendo, sabe? Qualquer pessoa que é sério na literatura, por que distinguir os autores, sabe? Eu não entendo por que fazer distinção entre as pessoas, né? Pronto, de uma forma geral. E distinguir os autores, ou distinguir as pessoas, porque a pessoa escreve literatura. Existem essas coisas que o Cláudio apontou. Realmente eu acho isso triste, vindo do meio da arte, né? Que a gente espera que... A gente espera, né? Mas a gente sabe que não acontece, né? Mas a gente tem essa ilusão, né? Vai ser todo mundo feliz e lindo lá no meio da literatura. Não acontece, mas a gente tem sempre essa esperança que vai acontecer, mas não acontece. Mas, enfim, o que eu quero dizer? É que você é escritor e você pode, às vezes, querer escrever literatura, e essa literatura ela vai ter algum alcance que não vai caber dentro daquele limite que alguém quer estabelecer. Porque aquele texto ele tem vários alcances, né? Isso acontece... eu acho que esses... talvez, eu acho que seja um problema da literatura, ela está muito relacionada com um viés no Brasil. Acho que existe muito essa confusão, né? Porque a literatura ela é útil para a escola e para a pedagogia e tudo, mas ela é a ficção, isso que a gente está falando, da origem, né? Onde a gente começou a escutar e ler histórias, ter contato com a ficção, né, de uma forma assim primária, ou basilar, não sei. Foi antes de ir até para a escola, não foi? Só que assim, os movimentos para formar o leitor de uma forma mais como política pública ou de uma forma mais estruturada, a gente vai pela via da escola. E isso dá uma confusão assim com a literatura, enquanto arte, por exemplo, que ler estudar só, a literatura como estudar. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque daí a literatura ela perde essa amplitude que ela tem de questionar, de realmente demolir fronteiras e criar essa confusão. Porque se você pega um livro e ele te deixa confuso, você pensa assim, mas será que isso é conto? Será que isso é crônica? Será que isso é poesia? Até onde isso é romance, não é? Eu acho que isso é uma qualidade de um livro, e não um problema. Se você pega um livro e fala assim, gente, mas será que esse livro é para criança mesmo? Ou isso é um livro para... Eu acho que isso não é um problema de um livro, é uma coisa boa. Então, eu acho que os autores, eles ficarem um pouco... eles distorcerem esses limites, ou essas fronteiras, eu acho que isso é uma qualidade. E eu acho que não devia ter essa preocupação, assim, sobre isso, entendeu? Você está escrevendo para criança... Eu acho que isso tira um pouco o leitor da zona de conforto, porque para o leitor acompanhar um escritor é muito bom. O Thiago, ele escreve só livro para criança, ele escreve só conto para criança, ele escreve só... Ter esse recorte específico para o leitor, talvez, que quer acompanhar um escritor, é muito bom. Saber que aquele escritor só entrega aquele tipo de texto, não é? Aí, quando o leitor ele começa a diversificar muito aquela coisa, talvez aquilo é ruim. Até para o escritor que ele quer planejar ou traçar uma carreira, talvez eu acho que isso gera uma confusão, né, um pouco. Mas eu acho que a literatura, eu acho que é para criar isso, né? Eu acho que é para derrubar, para ampliar, para sempre expandir, e não para ficar
Você é autor de sabe? Não, eu sou autor do que eu quiser. Amanhã eu quero fazer outra coisa e eu parei. E eu acho que isso é o que é o legal, né? A literatura, ela te empurra para outros lugares, para outras coisas. Não estou te escutando. Vocês estão me escutando? Será que eu estou falando sem ninguém me ouvir? Não, Mas então, claro que sim. então, não sei, o sentimento que eu tenho em relação a essa questão de ser um escritor de literatura para criança, não é que eu seja um escritor de literatura para criança. Não sei se vocês têm essa sensação. Eu acho que eu escrevo para todo mundo, sobretudo, né? Acho que as coisas que eu escrevo, todo mundo pode ler. Eu não vejo assim, né? E eu posso amanhã escrever um texto que seja um texto para adulto. Não é isso que eu penso. Eu não enxergo dessa maneira, sabe? Sim, Deixa eu Cláudio. acrescentar só uma coisinha em cima aí do que você está falando, bem rapidinho, porque eu quero ouvir ainda aqui o Sam, quero ouvir o Iaguaré, né? E que estão muito quietinhos aí. Mas é porque eu me lembrei assim, eu ouvi isso da Tatiana Belink e da Edi Lima, dois medalhões assim da literatura infantil, e as duas disseram a mesma coisa. Elas falaram: eu nem penso em criança quando eu estou escrevendo, eu simplesmente escrevo. Né? Aí depois os editores falam: isso aqui é para criança de 1 a 7. Ah, tá bom. Então tá bom. Então fica valendo. Eu também concordo, eu também acho que é isso, esses limites, né? É até uma conversa que já deu que tinha que dar, né? Esses limites, assim, a, a, a... Você veja, um livro da Kyu-san, né? Um livro do Iaguaré. São histórias que eles trazem, eu sempre tenho essa impressão, são histórias que eles trazem que a gente já devia saber. E que é de interesse de todo mundo, não é? Nós, adultos, já devíamos saber. Eles estão trazendo isso agora para nós, né? Por causa desse esse Brasil horroroso, né? Que a história brasileira sempre foi assim, por esse viés violento, terrível, que todos nós sabemos. E essas histórias ficaram assim meio que penduradas, né? Na minha opinião, essas histórias elas estavam para ser contadas, já faz, né? E são histórias que pessoa de qualquer idade pode ler e com muito prazer, né? Com muita, né? E para encerrar toda a história, eu mesmo tenho uma história, tem um livro que eu lancei uns 2, 3 anos atrás, que chama O Sol se Põe na Tinturaria Yamada. Quando eu apresentei o original para a editora, eles falaram: adoramos a história, só que não é para criança. Aí eu falei: também acho. Ela falou: nós também achamos, mas nós vamos fazer. E o livro, há pouco tempo, ele foi trabalhado por escolas de Brasília, e lá fui eu, e assim, gente, mas o que vai acontecer? Esse livro, as crianças não entenderam nada, né? Porque é um livro complicado, é difícil, é um livro que tem uma morte que acontece no meio da história, enfim. E cheguei lá, fiquei bobo de ver, porque as crianças entenderam tudo muito bem, entenderam o livro melhor que eu, porque trouxeram várias perspectivas, né, que eu nem tinha pensado, assim, enfim. E então esse território ele é assim mesmo, né? Não tem essa divisão tão, né, tão certa, assim, de isso é para criança, isso é para adulto, né? Então é melhor a gente pensar em literatura sempre e acabou. Eu acho que é por aí. Gente, aqui está Iaguaré, aqui está formando uma tempestade também, viu? Não é só aí, não. Aqui também. E a internet, ela está um pouco receosa com esse temporal. A sua internet também está caindo, né? Sim. De quem? Sim, bastante. Sim, né? Está oscilando, né? Desculpe, então, caiu, mas voltei. Eu agora até perdi onde nós estávamos. Kyu-san, me conta um pouquinho essa sua escolha pelo público infantil. Você que é educadora, né? Eu não sei se isso passa por essa sua imersão na educação. Como que foi seu encontro com a literatura infantil?
Olha só, eu escrevo desde os 4 anos, né? Eu fui alfabetizada com 4 anos, estava lendo e estava escrevendo. E desde então eu escrevo para tudo. Eu não escrevo só para criança, eu escrevo literatura infantil, juvenil, escrevo textos adultos, eu escrevo poemas eróticos, eu escrevo tudo, né? Não tenho algo assim. A minha questão é a seguinte: eu não vivo o privilégio de ser branca. Como eu não vivo o privilégio de ser branca e escritora branca, Janaína, não sei se Sim. você ouviu, como eu não vivo o privilégio de ser branca e de ser uma escritora branca, os textos que eu optei a tirar para enviar para essas editoras são textos de literatura infantil, são textos basicamente infantis. Por quê? Porque eu lido com crianças desde os meus 12 anos. Meus 12 anos, eu já tinha alguns anos de balé clássico, que eu venho do balé clássico, e eu tive minha primeira turma de baby class com 12 anos. Então, o magistério, dar aulas, estar em contato com criança, vem da dança. Com 15 Sim. anos, 14 anos, eu entrei no magistério de segundo grau. Com 15 anos, eu estava em sala de aula, em escolinhas de fundo de quintal. Sim. E lidando com crianças, educação. Fiz pedagogia. Então, quando eu vou para, né, presto os meus concursos e tal, ingresso em prefeitura, secretarias de educação para trabalhar, e lá se vão 25 anos com trabalho com educação infantil, especificamente, e fundamental, e 30 anos completando o magistério, com 3 anos que eu fiquei na Universidade Federal do Espírito Santo. O universo infantil é muito importante para mim, porque eu lido desde os meus 14 anos, eu fui para o MNU, o Movimento Negro Unificado, para resgatar minha identidade negra completamente destruída por profissionais da educação brancos, que deveriam estar educando as crianças na década de 70 e 80, ensino, o meu segundo grau também, hoje ensino médio, e estavam deseducando. Então, indo para a temática da nossa mesa, da nossa roda, a literatura infantil é para desentortar o mundo? Para mim, o objetivo da minha entrada e de eu escolher textos de literatura infantil que eu entendo escrever, fazer uma literatura chamada literatura negro-brasileira, que é um conceito cunhado por Kuti, esse grande literato negro, ativista que a gente tem no Brasil, literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, que é como eu defino a minha escrita, porque ela vem para não fugir da questão racial e ela vem para desentortar o que eu via como entortado na literatura infantil brasileira desde sempre. Os escritores brancos nunca pensaram nas crianças negras e na falta de visibilidade das crianças negras ou indígenas, vamos dizer assim, de forma geral. Os textos poderiam ser textos que os textos dos autores brancos, né? Eles podem não definir a raça, a cor, a etnia das personagens. Por que os ilustradores sempre ilustram ou têm essa tendência a ilustrar ou ilustraram desde minha infância os personagens da literatura infantil brasileira como personagens brancos? E por que a gente, se fizermos uma análise desses livros que estão aí de literatura infantil, a gente pega, eu por 12 anos coordenei a implementação da 10.639 em Diadema, na Secretaria da Educação. Eu dava um exercício que era o seguinte: chegava nas escolas municipais com biblioteca, no trabalho de formação com as professoras, dizia: vamos pegar a parte de literatura infantil, coloca todos esses livros aqui no chão, vamos espalhar, vamos contar, vamos mapear esses livros. Quantos livros de literatura infantil nós temos aqui nessa escola, nessa biblioteca? Sei lá, 600 e pouco, 500 e pouco, 300 e pouco, tá. Quantas capas tem personagens negros? Nenhum. O Menino Mito. Ziraldo, marrom, menino marrom. 2.
né? Histórias de Preto, Heloísa Pires, talvez, porque o branco autor escrevendo sobre negro, os livros estão na escola, estavam na escola. Estou falando antes da Lei 10.639, tá? Sim. Porque com o advento, com a chegada da lei, houve uma outra forma, uma outra estrutura de organizar, as editoras indo atrás de, talvez, autores brancos para escrever com personagens negros para atender à demanda da Lei 10.639. Esse foi um primeiro movimento, né? E eu preciso dizer isso, porque eu sou a negra aqui no meio, e eu preciso dar uma cor nessa conversa, porque a literatura tem cor. Porque tá certo, aqui o seu. A literatura é política. E eu sim, sim. Essa literatura que veio, uma literatura que eu li, que eu tive contato quando jovem, quando, né, criança, jovem, adulta, enquanto profissional da educação, as bibliotecas têm livros, sim, mas, por exemplo, nesses exercícios de contagem de quantas capas com personagens negros, tá? Tantos. Quantos personagens negros tem dentro de cada livro? Eu fazia esse mapeamento em Diadema inteiro, sempre fiz esse mapeamento, e era ínfimo. Só assim as professoras conseguiam entender o valor da 10.639, na literatura, inclusive. Por quê? Porque não era pensado. A questão racial não era diretamente trazida, direitos humanos, pensando para a literatura, pensando no espaço da literatura. Então, eu digo o seguinte, a literatura infantil é para desentortar o mundo? Depende, porque ela desentortou por um aspecto, a depender dos autores e dos valores que os autores tinham, e têm. É presente isso ainda, né? Depende. Desentortar. Para mim, o desentortar o mundo na literatura é tratar de questões fundamentais, questões que matam, questões ligadas a direitos humanos e que matam. As crianças negras, elas morrem no Brasil. Morrem assassinadas e morrem simbolicamente, morrem física e simbolicamente. E morrem simbolicamente muito antes das mortes físicas, e vem desde a infância, na socialização secundária, no espaço da escola, quando ela vai para a escola e se defronta com profissionais que não estão nem aí para as questões das relações étnico-raciais, porque esse pensamento, ele passou a perpassar a educação com a lei e com muitas críticas de profissionais da educação. E se eu for olhar para a literatura, como eu tenho olhado há anos, décadas, para a literatura, e reclamando uma falta de personagens negros, uma falta de uma aparição digna de personagens negros, porque se a gente for mapear, quando o negro, até antes da 10.639, que é de 2003, essas crianças, personagens negros apareciam, de repente, no meio de uma história, não é incomum nós vermos esses livros com os personagens negros ilustrados com barriguinha de fora e descalços. Personagens negros descalços é um fato na literatura brasileira. Descalço. E isso é muito simbólico e muito associado à escravidão. Né? Nós tivemos aqui, antes da nossa fala, a doutora Elisiane falando do trabalho, ela até confundiu, a Ana apresentando, ela até confundiu, ela disse que ela repetiu algo assim, nós aqui vendo essa palestra, né, essa entrevista sobre a criança, o trabalho escravo, aí alguém falou para ela, falou, não, trabalho infantil, aí ela disse, mas o trabalho infantil que não deixa de ser escravo, realmente, a criança negra não é vista nem como criança. Então, a pesquisa da doutora Elisiane, ela é fundamental, porque eu me debruço sobre isso também, enquanto pesquisadora. A criança negra, enquanto teórica, para mim, ela é vista como um adulto preto em miniatura. Qual lugar está no Brasil para o homem preto? Esse lugar que está de uma forma cruel para a criança negra. A criança negra, ela pode trabalhar nos faróis,
Ninguém vai questionar uma semana, um mês de ausência dela na escola, ela está fazendo o quê? E todo mundo, as crianças dizendo, ela está no farol, ela está vendendo, ela está vendendo no farol. Sim. Quantas professoras saíram da sala para ir lá no farol e resgatar aquela criança? Por quê? Porque a criança preta, ela pode trabalhar. Desde pequenininha, há uma insensibilidade em relação a isso. Então, a literatura, para mim, é esse espaço que tem mantido, historicamente, o lugar para cada grupo étnico-social. Por quê? Porque é isso, porque eu penso que por muito tempo houve uma perda de time de autores, grandes autores, trabalharem efetivamente a questão da inclusão das pessoas negras, das crianças negras, dos personagens negros de forma geral, executando profissões, quando aparecem esses personagens, executando profissões como médica, como uma advogada, né? Uma personagem adulta negra no meio da história, né? E as crianças também com um pouco mais de dignidade. Então, para mim, é isso. A literatura desentorta? Depende de quem está escrevendo. Eu venho de uma escola da literária, acompanhando enquanto leitora, que mais me entortou do que me desentortou, porque eu lia com uma ressalva e uma tristeza profunda de não me ver na literatura, não ver meu corpo na literatura. E isso é sofrido para as crianças. O dia que autores e autoras brasileiras, renomados e renomadas, inclusive, para usar o seu nome e a quantidade de livros que vendem, trabalharem focado em direitos humanos, pensando na diversidade do nosso país, né? Eu acho que a gente vai ter um ganho tremendo e aí sim, politicamente positivo, será essa entrada desse trabalho de entender o Brasil como múltiplo, como diverso e não reforçando no campo da literatura a hegemonia branca como está posta na literatura infantil. Tiago, antes de você falar, eu queria falar um pouquinho, depois vou passar para o Iguaré, que acho que ele está querendo falar alguma coisa também, pode ser? Sim, claro, ele não falou ainda na rodada. Não falou. Eu tenho pensado muito no que você falou, né? Eu acho que é uma pauta política de muitos escritores, sejam eles brancos ou negros, né? De pensar esse sistema literário. Nosso sistema literário é extremamente canonizado, tem algo que acho que é fundamental, que é pluralizar as perspectivas, né? Eu acho que o sistema literário precisa incorporar essa pluralidade de perspectivas, de representações. Afinal, a gente está falando, como você disse, de um Brasil plural, né? Então, que esse sistema literário ele seja o espelho dessa pluralidade, né? Mas eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho, se você entende se houve ou não avanços, né? Eu para mim, acho que tivemos alguns avanços, né? Nós temos escritoras, você foi considerada, o seu livro, Taió, o Black Power de Taió, foi considerado como os 10 livros melhores da ONU de combate ao racismo. Isso é muito simbólico, né? Eu acho que isso é uma quebra nesse campo simbólico, é um modelo que a gente estava falando, né? Se torna um modelo para os leitores, para as crianças negras e também para a formação desse campo da literatura negra, eu acho, né? Então, eu acho que o Sam, assim, eu te admiro muito, você sabe que eu sou sua fã há longo tempo, e assim, a importância, né, da sua escrita para o campo da literatura de um modo geral, né? Então, assim, essa sua missão, esse seu nesse sentido, né? Eu acho que hoje você, Conceição Evaristo, que o Sam, né, estão aí entre as grandes escritoras negras do Brasil e do mundo também, né? Então, isso realmente é uma quebra de paradigmas, ao meu ver, né? Mas eu queria escutar um pouco, Iguaré, esse encontro com a literatura, e já que a gente entrou no tema da mesa, que se a literatura infantil desentorta ou não, se ela veio para
legitimar, ou se ela veio como uma transgressora, ela é transgressora ou não? Como que foi isso, Iguaré, para você? Como foi seu encontro? Por que você escolheu o público infantil? E como que qual é a sua visão de literatura, né? Antes de começar, eu queria perguntar da Kyu-san se o nome dela é de registro. É de registro, é um nome na língua Yoruba, que significa Rainha da Noite. Que lindo! Que legal. Nome dado Bacana. pelo meu avô. Meu avô determinou, quando a minha mãe tinha 13 anos, que a primogênita dela seria uma mulher e que ela deveria se chamar Kyu-san, porque faz parte da minha ancestralidade de caçadores e, em última instância, a Rainha da Noite é a Lua. Que lindo! Que lindo mesmo! Gratidão, eu falo, agradeço. Gratidão, ancestralidade. Você sabe que Janaína também, né? E mais uma pergunta. Que avô! Que avô bom, nossa. Não entendi, Janaína, o que você disse agora. Janaína também me foi dado pelo meu pai, que pertence ao universo afro, e vocês sabem, né? Janaína, Rainha do Mar, etc. Rainha do Mar. Perfeito, que lindo. E o quanto essas narrativas do nome nos acompanham, né? É interessante. Muito. Para a gente, o nome ele é tudo, né? Africano, por exemplo, os nomes são dados pelas circunstâncias do nascimento, que envolvem o nascimento de uma criança, né? Então, essa força, esse poder, essa energia que o nome carrega, é disso que a gente fala também, né? Já vem com uma carga ancestral extremamente poderosa aí, né? Então, eu valorizo muito. E Iguaré também tem o significado. Cláudio. Oi? Tem. Mas antes, Cláudio. Cláudio, sim. Rapaz, você tem uma parede inteira de livros aí? É isso? Manda metade para você ver que os livros que eu lia na infância se multiplicaram bastante, né? O efeito foi muito forte. E depois tem, assim, eu tenho visto na internet pessoas que caçoam, porque quando tem live, quando tem debates como esse aqui, que nós estamos, o nosso cenário é sempre a estante de livros da casa, né? Todo mundo vai lá para frente da estante e fica lá. Mas é o seguinte, aqui, a minha casa, eu tropeço em livros. Eu acho assim, seria muito hipócrita da minha parte eu escolher uma parede branca, lisa aqui, entendeu? Eu sou escritor, é o mínimo que pode ser encontrado na minha casa é livro, não tenho como fugir disso. Né? Então, não é que eu escolho, aqui está o meu notebook, aqui que fica tudo, meu escritório. Então, sinto muito, livros. Legal, mas eu acho que atualmente, que estão querendo taxar livre, etc., e tudo mais que a gente sabe, é legal mostrar, olha, eu não sou como o nosso ministro da Economia, que as estantes são vazias, as minhas são bem cheias. Vão continuar aumentando. Legal. Mas a pergunta da Janaína com relação ao que eu penso nessa questão da literatura infantil, deixa eu dizer uma coisa. Eu não penso quase nada. Na verdade, eu não vejo fronteiras nenhuma. E se tem fronteiras, eu não respeito essas fronteiras. Não vejo. Não tem por que também ter fronteiras. Mas, mesmo assim, eu escrevo para tudo e para todos. Né? Eu também não penso somente, digamos assim, eu estou escrevendo e eu não penso na criança. Eu penso para todo mundo, para o velho, para o adulto, para todos, para o cachorro, para o macaco, para qualquer um que quiser e puder ouvir e entender minha história, eu conto. Né? Então, eu escrevo para esse montão de coisas, de gente. E eu acho super importante que a gente entenda também que, apesar de que tem esse rótulo de literatura infantil, é algo um pouco inferior aos demais, eu não vejo assim. Na verdade, é aquele canto da literatura que é sagrado,
é aquele canto da literatura que tem alma. É a literatura infantil, né? É o que é a grande o grande diferencial que existe entre as literaturas, né? Mas e é onde eu também vejo que é super importante que eu atue para as crianças, porque como eu sou ativista, que legal que você é ativista negra, de uma mulher negra assim, bem forte, né? E como eu sou ativista também, ao meu ver, do meu olhar como indígena, eu atuo e eu vejo que, através da literatura e através das crianças, eu trago e eu tiro melhor os estereótipos, o preconceito, as coisas arraigadas com relação aos povos indígenas. É isso. Entendeu? Eu vejo que a literatura a literatura para a criança é uma grande deixa para a gente, né? Mesmo por causa que as pessoas mais velhas, eles já têm uma concepção de tudo, e aí muitas vezes já tem aquele preconceito que não quer tirar. Mas a criança não, é muito mais fácil, é um campo fértil para se trabalhar. Eu vejo que através dessa literatura é que a gente chega ali, né? Então, além do mais, eu vejo que não existe mesmo essas divisões, viu? Eu não aceito essas divisões. Eu acho que eu escrevo dicionário. Aliás, a gente está lançando agora 2 dicionários indígenas, né? Com o objetivo prático de realmente manter e visibilizar essa questão da fala da língua indígena. E assim, eu também escrevo para adultos, né? Eu penso numa coisa bem mesmo étnica, né? Uma coisa bem mais cultural para pessoas que queiram estudar uma cultura tradicional. Mas também escrevo com a melhor das ideias, uma coisa bem mais prática, uma coisa bem mais profunda, mais real, mais sublime, que é para criança. Eu acho que tem que ser assim. E é um mundo a literatura. A gente é muito diversificado mesmo. A gente pode ficar só num. Não é isso? A gente não pode ficar só num. A gente na verdade, viajante desse espaço literário, e a gente faz tudo. E é muito legal essa diversidade toda dentro da literatura. Para a gente, e agora para a gente fazer uma última rodada, eu vou começar com você, já pegando um pouco do gancho que você falou, de como que você, como que é esse processo criativo, né, de transformar. Você trabalha muito com essa questão da oralidade, né, do universo das tradições, da oralidade. Como que você transforma isso em escrita, né? Como que essa transição, como que essa passagem, falar um pouquinho do seu processo criativo, como que você transforma algo que está no mundo oral para a escrita? Que é o trabalho de tradução, certo? Sim. Para quem é? Para você. É para você mesmo. É para você. Não, é que eu fico pensando, você é um tradutor, vamos dizer assim, né? É uma ponte entre as tradições, o mundo da oralidade do seu povo para essa escrita, né? Como que você faz isso? Quais são suas estratégias, as suas estratégias de criação, vamos dizer assim? Olha, antes de falar um pouco sobre essa questão, eu acho importante a gente entender que a literatura chamada indígena, ela existe, e ela também não é só de transmitir o tradicional, o original, né, e depois transformá-lo, ou depois traduzi-lo, né, para o português. Não é isso. A literatura indígena em si, na verdade, é uma essência. Né? Eu posso muito bem criar, inventar, imaginar, e tudo naquela perspectiva, claro, da ideia, do ideal, do idealismo, da concepção indígena, mas também
Eu posso buscar, sim, com certeza, dos nossos avós, tudo que eles aprenderam. O que importa mesmo nessa questão da literatura indígena é que a busca, o que mais vale nessa literatura indígena é a busca pelo fim do preconceito, do racismo e dos estereótipos que existem. Né? Eu acho que todo mundo pode fazer uma literatura indígena. Né? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa. Mas a essência é essa, é que todo mundo tem que se despir do preconceito, tem que se despir da ignorância, do estereótipo que tanto é arraigado nessa cultura brasileira, e aí sim, você pode muito bem, porque a literatura indígena é isso, não é simplesmente criar, é buscar do original, mas é criar e buscar também da original, mas nessa concepção de evitar o estereótipo, porque o objetivo mesmo da literatura indígena é trazer o que nós temos de melhor na aldeia, é trazer o que nós temos de melhor e mais bonito, e mais sagrado, e mais legal que nós temos dentro das nossas comunidades e levar para o mundo urbano. E para mostrar para todo mundo que nós somos lindos. Esse é o objetivo da literatura. Né? E trazer também, aproximar com certeza a cidade da aldeia. Né? É mostrar para todo mundo que nós temos uma coisa tão linda e que essa lindeza negra, indígena, branca, amarela, sei lá mais o quê, é tudo uma coisa linda, grande, nessa essência, dessa diversidade toda. É aí que está a beleza do mundo. Acho que o meu objetivo é isso, é muito prático, né? Trazer o que nós temos de melhor e para levar e mostrar para vocês, e pegar do Cláudio, pegar do Tiago e pegar daqui o Sam, o que vocês têm de melhor e trazer para nós também aqui. Que interessante. Janaína. Essa mistura toda que nós devemos fazer. Pode falar aqui, Sam. Janaína, olha só, Janaína, Cláudio, Tiago e Yaguaré. Olha só, um parágrafo de Kuti que dá uma resposta que fala em cima dessa frase que você despertou a atenção, que Yaguaré disse e trouxe para nós aqui, que qualquer um pode escrever essa literatura indígena. Então, olha só, o livro de Kuti, Literatura Negro-Brasileira, Selo Negro, 2010, tá? Página 88, ele diz o seguinte: o escritor, para mergulhar no universo do diferente, necessita atuar como um ator na escrita, como se o outro fosse. No Brasil, os escritores brancos poderiam ter oferecido ao seu público tais experiências, mas perderam e perdem essa oportunidade por se negar a estar não na pele, mas no coração de um negro e, a partir daí, realizar o seu texto. É que os preconceitos também têm sua profundidade e participam da moldagem da personalidade e até do estilo do escritor. Precisava trazer isso, porque eu tenho pensado muito nisso. E complementando que uma vez eu fui, acho que em 2013, eu fui convidada por uma grande editora para escrever histórias indígenas. Quando eu chego na reunião, estou achando que iam querer ver os meus textos focados em personagens negros e tal, me chamam para escrever sobre contos, mitos indígenas. E eu disse não, politicamente, né, entendendo isso, porque eu já tinha passado pela experiência de autores brancos ligando para mim, para preencher, porque receberam convite de editoras para fazerem textos com personagens negros a partir da lei 10.639. E eu achei aquilo tão grotesco, né, tão absurdo. Eu gostaria de conversar com você, ter umas aulas com você e tal, se você puder me dar uns toques. Se você puder me dar uns toques, Kilson, como eu posso escrever esse meu texto e tal, porque eu não entendo nada desse assunto. Então, eu achei e é o que a gente vive o tempo todo, apropriação, né? Enquanto o negro está fazendo, seja lá o que for, capoeira, com samba, foi a mesma coisa. Enquanto o negro estava fazendo, era criminalizado. Quando os brancos passaram a fazer, aí era bonito.
e continua sendo da mesma forma para várias outras questões. E a gente chama isso de apropriação cultural. Então, eu entendi isso. Como que uma editora grande me chama, sabendo qual é o meu trabalho, e com poucos livros que eu tenho, não porque eu não envio os textos, é porque não há interesse em editoras de publicarem os meus textos sobre a questão racial. Então, é só por isso que eu tenho 4 livros publicados desde 2009. E é por isso que, para mim, sendo uma questão política, eu não vou tirar textos para adultos que eu tenho, os romances que eu tenho, e não vou tirar os textos que eu não trago a complexidade das relações étnico-raciais. É político, por eu saber o quanto é difícil as editoras me aceitarem e aceitarem os meus textos, eu tiro esses textos infantis, porque eu entendo que nas infâncias é que há necessidade de a gente trabalhar fundamentalmente isso, né? As relações positivas, que é possível, a diversidade é linda, a gente não pode ver como com um olhar de preconceito e de rebaixamento, né? Vem trazendo essas histórias, mas entendendo que eu não posso queimar ficha, Então, eu tenho ainda isso, né? O aprisionamento das temáticas que eu trabalho, que eu entendo ser fundamental para que as crianças do país entendam isso. Então, não vou queimar ficha. Eu prefiro investir no texto que eu falo de relações étnico-raciais e texto para o público infantil, já que eu sei que os meus textos não são assim, vem aqui o Sam para minha editora, olha aqui o Sam, né? Quantos nãos que eu tenho, as cartinhas de quantos nãos eu recebi para vários textos, inclusive desses que foram, em algum momento, lançados. Então, é uma questão política, só que naquele momento eu entendi, né, com o anunciamento da lei, que era mais fácil eles pedirem para mim, uma pessoa negra, escrever sobre indígenas, do que chamar os indígenas que já estavam aí, já tinha Daniel Munduruku, já tinha, né, não preciso nem falar. E aí eu me liguei. Mas muitas pessoas perguntam que pessoas brancas podem escrever literatura negra? Ou literatura negro-brasileira, etc. Sim, CUT já dá essa resposta, né? Mas eu entendo que a gente precisa bem olhar a estratégia e entender o porquê da solicitação de uma determinada editora em relação a certas necessidades, né? E no meu caso, enquanto recusar para entender que de repente eu poderia estar sendo oportunista nesse sentido, porque eu sei que do mesmo jeito que literatura negro-brasileira não é assim grandiosamente bem-vinda para as editoras, eu sei que indígenas, escrevendo sobre as culturas indígenas, também não são, apesar do tema indígena ser muito mais popular para as editoras, e é muito mais bonitinho do que os livros de autoras e autores negros e que falam e tocam o dedo na ferida do racismo no Brasil. Então, estrategicamente, para mim, ali, eu não tive como dizer, não, eu aceito escrever contos indígenas, sim, até porque minha bisavó e minha avó eram indígenas, porque é uma verdade e as minhas histórias são povoadas de histórias indígenas do grupo étnico que elas pertenciam. Então, o Brasil tem uma questão muito enviesada que a gente tem que entender politicamente qual a intenção que está por trás de tudo isso. Suzana, eu acho que eu posso, não sei se eu acho que eu vou... eu vou ter que interromper, infelizmente, essa discussão, que está muito interessante para os nossos seguidores, mas a Janaína caiu e nós já estamos com um tempo estourado. Então, eu vou pedir, assim, 1 milhão de desculpas, porque eu acho que se a gente conseguisse mais tempo, vocês ficariam aqui ainda com esse papo super interessante. Só para vocês terem ideia, é uma das mesas que a gente conseguiu uma maior audiência nesses 4 dias de Flis.
Então, infelizmente, eu estou falando isso com meu coração partido, porque por todos Eu os mesma lugares, queria já fazer um monte de pergunta, foi interessante demais, demais, demais. o que a gente pode tentar fazer, quem sabe, é repeti-la na FLIS 2021, mas antes disso, para não ter que esperar até o ano que vem, fazer um outro convite para vocês, quem sabe no Chá com Livros a gente trazê-los, né, Renata? Com certeza, e eu quero participar, hein? Então, tá bom. Eu vou pedir desculpas pela Janaína, porque a internet dela caiu, e desejar, então, um final de domingo excelente para vocês. Agradecer mais uma vez ao Cláudio Fragata, aqui o Sandy Oliveira, ao Tiago Andrade, ao Iaguaré Yaman, e a pedir para o Iaguaré ficar só mais um pouquinho, porque o nosso Chá com Livros vai falar sobre o lançamento do livro dele. Então, um grande abraço. Rapidinho. Claro. Quero agradecer a todos vocês, em nome do Instituto também. Um beijo, Kio, especialmente, minha amiga querida. Estaremos juntas semana que vem no Festival Afrodisia, domingo que vem. Né? Um beijo grande, gratidão por toda a contribuição de vocês. Obrigado. E a Guarê quer dar uma palavrinha. Dizer que foi um prazer conversar com o Cláudio, com o Tiago, com a Kilsan. Obrigado. E eu fico feliz mesmo. E tomara que a gente se encontre por aí nesses eventos, né? Esse ano Quero não muito. deu, mas quem sabe ano que vem. Obrigado. Gratidão. Vou falar também só mais uma coisinha como despedida. Claro, que é o seguinte, meu próximo livro, pela Globo Livros, chama A África que Você Sabe. Desculpa, A África que Você Fala, nos mesmos moldes do livro O Tupi que Você Fala. E dessa vez a gente brincou com as palavras de origem africana e que a gente fala no cotidiano, né? E que eu achei, nós achamos, as ilustrações também são do Maurício Negro, nós achamos que essas palavras devem ser lembradas. De onde é que elas vêm? Elas são nossas, super nossas, estão no nosso cotidiano, mas vêm da África. Do mesmo modo como as palavras em tupi que a gente fala todo dia. Então, mesmo sendo branco, eu acho que é uma obrigação lembrar as pessoas, especialmente as crianças, disso. É isso. Excelente, Cláudio. Obrigada pela tua finalização. Tiago, você queria dar, então, só um alô final? Bom, eu queria agradecer e dar os parabéns aí para vocês. Eu acho que a iniciativa de uma festa literária virtual, né? Eu acho que nesse momento de pandemia é super relevante. Eu acho que traz esperança, alento para a gente, né? Ouvir esses autores, ter uma fala igual e dar fala para esses autores aqui hoje, eu acho que é super importante, especialmente nesse momento de pandemia. Acho que sempre é bom lembrar, né, que a gente tem esse monte de pessoas morrendo ainda, né, da pandemia, e ter força ainda para organizar um evento, ter debate, a gente continuar conversando. Eu acho que ter essa fala como a da Kilsan hoje, eu acho que a gente ainda tem uma herança colonial muito pesada sobre nós, e eu acho que a gente consegue se livrar dela somente com o diálogo, né? Eu acho que só o diálogo para demolir esse tipo de herança colonial. Acho que a Kilsan falou de um aspecto que, assim, que é muito escolar, não é? Esse tipo de livro que ela citou e todo esse contexto, mas ainda tem um outro contexto que é da livraria, que a gente vai ter outras oportunidades de falar, que quando a gente chega lá, tem o livro da Frozen esperando a gente lá na livraria, né? Nesse contexto da literatura infanto-juvenil, que é ainda bem mais complicado, né? Mas a gente ainda vai ter outra oportunidade de falar, mas queria mesmo realmente mandar um salve para vocês, porque é muito lindo a gente ter uma festa literária com toda essa potência acontecendo de uma forma assim, se apropriando desse espaço virtual de uma forma tão democrática, bonita, um espaço muito legítimo, né, que é o virtual, e que tem que ser apropriado por coisas como essa, porque senão, né,
é ocupado de uma outra forma muito ruim. Eu acho que esse tipo de atividade, eu acho que é super importante, e é isso. Queria dar os parabéns, desejar muito obrigada. Vida longa essas discussões, com certeza. Obrigada. E agora você fica, então, por favor, não saia. Obrigada. Obrigada, Cláudio. E agora, não saia, então, porque agora a gente vai apresentar o lançamento do seu livro. Ok. A gente vai trazer aqui no Chá com Livros, no nosso espaço Chá com Livros, o livro do Iaguaré Yaman, O Povo das Histórias de Assombração. Ele foi publicado pela editora Sintra, e a ilustração é de Uziel Guainé, que é da etnia Maraguá. Então, parabéns pelo lançamento do livro. Vamos assistir.